Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero tributar a Deus honra e glória por mais uma noite estar na sua presença, na sua casa, depois de um dia que Ele nos tem guardado, nos tem abençoado. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, pela oportunidade que Ele nos concede de poder ministrar a palavra de Deus esta noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. João capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. E se você puder deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Podeis assentar, meu muito obrigado. Nós estamos estudando, estamos meditando, estamos aprendendo dentro do Evangelho de João. E é sabido dos irmãos que o Evangelho de João, ele é diferente dos evangelhos sinóticos. É diferente porque João não fala, não retrata, não traz o nascimento de Jesus. Também João, ele não vai citar nada referente ao Sermão do Monte, como os evangelhos sinóticos. O Evangelho de João e a carta de Paulo aos Romanos são considerados pelos estudiosos como o pico mais alto da teologia do Novo Testamento. Para você entender a raridade, o valor que tem João e Romanos em relação aos outros livros do Novo Testamento. Então, esses dois livros são os livros que são os picos mais altos da teologia do Novo Testamento. O livro de João e a carta aos Romanos. Eu li com os irmãos João capítulo 13, verso 1. E a partir daqui, deste capítulo 13, a partir deste momento, a partir desta ocasião, Jesus não vai mais se dirigir ao povo. A partir daqui, Jesus não vai mais falar às multidões. A partir deste momento, que está registrado em João capítulo 13, Jesus agora vai falar particularmente com os seus discípulos. Aqui Jesus vai instruir, orientar os seus discípulos, não mais o povo, não mais a multidão, apenas os seus discípulos. E este capítulo 13, verso 1, se você estiver com sua Bíblia aberta, você há de observar comigo que duas coisas se destacam neste versículo. A primeira delas é que Jesus sabia. A primeira coisa que se destaca neste capítulo e neste versículo 1 é que Jesus sabia. Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia. E o que Jesus sabia? Neste texto, tem três coisas que Jesus sabia. A primeira coisa que Jesus sabia é que a sua hora era chegada. Então Jesus sabia que a sua hora era chegada.
O meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus, ele sempre andou rigorosamente debaixo da agenda do céu. Ele sempre andou no caminho da vontade do Pai. Ele disse que a vontade dele, ou a comida dele, era fazer a vontade do Pai. Então Jesus sabia que a sua hora era chegada. A segunda coisa que Jesus sabia, está no versículo 3, que o Pai tudo lhe havia confiado. Jesus sabia que o Pai tudo lhe havia confiado. E o que mais Jesus sabia? Está no versículo 11. Ele sabia quem era o traidor. Ele sabia que Judas o trairia. Então, esta passagem mostra três coisas que Jesus sabia em relação ao acontecimento, em relação àquele momento. Mas algo também que se destaca neste versículo que eu li, é que além de Jesus saber, Jesus faz. O versículo 1 também vai dizer que Jesus faz. E o que Jesus faz? Jesus faz muitas coisas. A Bíblia diz que Jesus encarnou, ou Jesus tabernaculou para fazer. E o profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 1, 700 anos antes de Jesus nascer, ele vai dizer que ele nasceu para fazer. Fazer o quê? Pregar, curar, restaurar, libertar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus nasceu com o propósito de fazer. Em Atos, no capítulo 10, versículo 38, diz que Jesus andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. João vai dizer, na sua primeira missiva, capítulo 3, lá no versículo 8, ele vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus nasceu com o propósito de fazer. E neste versículo que eu li, diz que Jesus faz, que Jesus fez. E este texto fala de duas coisas que ele fez. A primeira está no versículo 1, que diz que ele amou os seus até o fim. Jesus amou os seus até o fim. Jesus não suportou no sentido de tolerar. Jesus amou. Jesus não aguentou. Jesus não fingiu. Jesus amou. Cada um daqueles homens tinha um temperamento diferente. O tempo não nos permite citar as diferenças entre alguns dos 12 discípulos. Mas cada um deles tinha um temperamento diferente, uma forma diferente de ver as coisas, um trato diferente com a situação. Mas mesmo eles sendo diferentes, a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. Jesus amou todos eles. Jesus sabia que Judas ia o trair, mas Jesus o amou até o fim. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo, mas Jesus o amou até o fim. Jesus sabia que todos eles iam abandonar lá no Getsêmani, mas ele os amou até o fim. E o que mais Jesus fez? Jesus fez, está no versículo 4 e no versículo 5. Mais uma coisa que Jesus fez. E o que foi? Lavou os pés dos discípulos.
Jesus lavou os pés dos discípulos. Então Jesus sabia que a sua hora era chegada. Jesus sabia que o Pai tinha entregado tudo em suas mãos. E Jesus sabia quem era o traidor. Mas mesmo assim Jesus fez. Jesus amou até o fim. E Jesus lavou os pés de todos eles. É interessante que o capítulo anterior, que foi pregado aqui no domingo, capítulo 12, versículo 1, vai dizer que Jesus vai sentar numa mesa para ser servido e adorado. Jesus está numa mesa e tem alguém com Jesus à mesa. Tem alguém à mesa com Jesus. Tem alguém servindo a Jesus. E tem alguém adorando a Jesus. Mas dentre o sentar à mesa com Jesus, o servir Jesus e o adorar Jesus, tem um dos seus discípulos que não está sentado à mesa com Jesus, não está servindo a Jesus, não está adorando a Jesus, apesar que o cheiro da adoração invade o lugar. O cheiro do perfume da adoração toma aquele ambiente. Mas mesmo com o cheiro da adoração tomando o ambiente, tem alguém que não está adorando. O que Judas Iscariote está fazendo? Está murmurando. Tem alguém sentado na mesa com Jesus. Tem alguém servindo Jesus e tem alguém adorando Jesus, mas também tem alguém murmurando. O versículo 2 vai dizer que o diabo entra no coração de Judas. Tem alguém andando com Jesus, mas dando lugar para o diabo. Tem alguém seguindo a Jesus, mas sem compromisso com Ele. Ô irmãos, quem anda com Jesus, igual Judas, mas dá lugar para o diabo, ele se alimenta das obras da carne. Como Judas se alimentou no capítulo anterior, murmurando. Quem dá lugar para o diabo se alimenta da obra da carne. Mas quem dá lugar para Deus gera em si o fruto do Espírito. Ele vai murmurar no capítulo anterior. E nesse capítulo a Bíblia diz que o diabo toma o coração deste homem. Agora deixa eu dizer uma verdade para os irmãos. Nós não podemos confundir reclamação com murmuração. São coisas diferentes. Reclamação é lícita. Às vezes é uma válvula de escape. É um direito humano. Biblicamente falando, nós vamos ver algumas reclamações na Bíblia que Deus, através dessa reclamação, abençoou o povo. Números capítulo 6, Números capítulo 9, versículo 6 ao 14. A Bíblia diz que foi estabelecido a Páscoa. E no 14º dia do mês, era celebrada a Páscoa. No primeiro dia, no 14º, no primeiro mês, no 14º dia, era celebrada a Páscoa. Neste texto do capítulo 9, versículos 6 ao 14, diz que alguns homens não puderam participar da Páscoa, porque tinham mexido com defunto, com morto, e estavam impuros. E eles chegaram para Moisés e disseram: Moisés, o nosso desejo é participar da Páscoa. Nós queremos participar da Páscoa, mas por causa desse imprevisto, tivemos que mexer com o defunto, nós estamos proibidos de participar da Páscoa. Moisés, vê esse negócio para nós.
nós queremos participar da Páscoa. E Moisés disse: eu vou falar com Deus. Chegou para Deus e disse: Deus, tem os homens que estão reclamando, porque não podem participar da Páscoa, porque estão imundos, porque tocaram em defunto, em cadáver. E Deus vai dizer: a reclamação deles é benéfica. Faz o seguinte, vamos abrir uma nova oportunidade para eles. Agora, no segundo mês, no 14º dia, vai ter a segunda Páscoa e eles vão poder participar. Neste mesmo livro, no livro de Números, capítulo 27, diz que vai ter um censo, uma contagem na terra, para ver a repartição da terra como seria. E foi dado o modelo, o tipo da repartição. Porém, as filhas de Zelofeade ficaram de fora da posse da herança da terra porque eram mulheres. E elas foram reclamar com Moisés. E disseram: Moisés, nosso pai morreu no deserto. Mas ele não morreu no deserto por causa de rebeldia. Ele morreu no deserto por causa do seu próprio pecado, seu tempo, sua natureza, chegou o seu tempo e ele morreu. E nós queremos tomar posse do que era do nosso pai. Moisés vai falar com Deus. E Deus vai mudar os termos e vai dar a elas a herança que era dos seus pais. Aquelas mulheres, 5 filhas de Zelofeade, mudaram a história, porque foram atrás, foram reclamar um direito que eram delas. E Deus mudou, e a partir daquele momento as coisas ficaram diferentes, porque 5 mulheres tomaram uma atitude de ir até o líder e pedir algo diferente ao seu favor. Então a reclamação, ela é lícita. Agora a murmuração é pecado. A reclamação, ela é lícita, mas a murmuração é pecado. E às vezes nós confundimos reclamação com murmuração. Tem alguns lugares que tem uma caixa, diga assim: deixe sua reclamação. Não é para você murmurar ali, não. É para você colocar um pedido, um direcionamento, uma orientação, algo que você acha que deve ser melhorado. Então, reclamação e murmuração são coisas diferentes. A murmuração, ela é pecado. A murmuração, ela leva a maledicência. A murmuração, ela leva a rebeldia. Isso a murmuração faz. Números capítulo 12 está cheio de reclamação e murmuração. Números capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz que Miriam e Arão falaram mal, murmuraram a respeito de Moisés porque tinha casado com a mulher cuxita. Começaram a falar mal, murmurar a respeito de Moisés. Moisés não estava por perto, Moisés não viu. Mas a Bíblia diz: e Deus ouviu. Deus ouviu. E o que Deus fez? Deus vai tratar com Miriam e Arão, por causa da murmuração que eles tiveram a respeito de Moisés. Miriam vai ficar leprosa. A correção de Miriam foi imediata. Miriam ficou leprosa. E Arão, quando foi morrer, Deus disse: tira a estola sacerdotal dele, ele não vai ser enterrado com a estola sacerdotal. Por causa da murmuração, eles pagaram o preço. Então Judas deu lugar para o diabo, se alimentou das obras da carne. Então tem alguém andando com Jesus nesse texto, mas dando lugar para o diabo. Em último lugar, estou terminando, pastor. O versículo 5 vai falar de 3 coisas.
toalha, água e bacia. Jesus pega essas três coisas: toalha, água e bacia. Ele pega e vai lavar os pés dos seus discípulos. Irmãos, não há quem ande nesta terra que não precise lavar os pés. Não há santo neste mundo que não precise, Técio, lavar os pés. Não precisa de um banho os discípulos, precisam lavar apenas os pés. Lá no capítulo 15, versículo 3, Jesus vai dizer assim: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. O banho é a salvação. Lavar os pés é se santificar diariamente. Só que ele disse: nem todos estão limpos, nem todos estão banhados. Tinha um que não estava totalmente limpo, que era Judas. Essa parte da toalha, água e bacia, ela tem algumas interpretações. E eu quero trazer duas delas para os irmãos. A primeira interpretação é uma lição de serviço e humildade que Jesus vai imprimir diante dos olhos dos seus discípulos. Nenhum deles teve esta atitude, mas Jesus pega uma toalha, cinge-se com a toalha, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui Jesus vai dar uma lição de serviço e de humildade para os seus discípulos. Quem fazia isso era o servo, quando o viajante ou quando o seu senhor chegava na sua casa. Ele lavava os seus pés. Era uma função de verdadeiramente escravo, servo. A Bíblia, quando fala de servo, na nossa tradução, mas nos originais a palavra é escravo mesmo. Nossa tradução é um eufemismo, é suavizado. Mas a palavra para servo é escravo. Jesus vai dar uma lição de humildade e de serviço para os seus discípulos. Esta é a primeira lição. A segunda lição é uma lição de sacrifício. Se os irmãos observarem, não há como fazer nada para Deus sem sacrifício, irmãos. Mesmo porque o início da vida cristã é morte. Não há como fazer nada no reino de Deus sem sacrifício. Um dia Davi disse: longe de mim oferecer algo para Deus que não custe valor algum. A nossa vida é uma vida sacrificial. O Evangelho é renúncia. Então não há como fazer nada para Deus sem sacrifício. Não é aceito, não faz parte do padrão do Evangelho. E a Bíblia vai nos dizer, vai nos mostrar que lá no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, existiam alguns tipos de ofertas. E ali está citado os principais tipos de oferta: a oferta de holocausto,
a oferta de manjares e a oferta de sacrifício. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, e se você observar o versículo 7, ele vai dizer: o que eu faço agora, vocês não entendem, entenderão depois. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, pastor Oséias, é a oferta de holocausto. O que é a oferta de holocausto? Na oferta de holocausto, pastor Abraão, levava-se um animal. Esse animal era oferecido a Deus em holocausto, mas este animal era necessário lavar-se os pés para poder oferecer a Deus em oferta de holocausto. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: vocês não entendem o que está acontecendo aqui agora, mas vocês vão entender lá na frente. Por quê? Eles seriam os mártires da igreja primitiva. Eles seriam oferecidos em prol da obra de Deus. Morreriam como mártires. E Jesus estava lavando os pés dos discípulos, preparando eles para algo que eles nem imaginavam ainda que ia acontecer lá na frente. Jesus diz: o que eu faço agora vocês não vão entender, mas lá na frente vocês vão entender. Todos vocês vão ser mártires. Por isso que eu estou lavando os pés de vocês, porque vocês serão oferecidos como holocausto para Deus. E através da vida de vocês, a igreja vai avançar, a igreja vai crescer. Muitos se renderão através deste sacrifício que vocês oferecerão a Deus. Oferta de holocausto. Jesus vai lavar os pés deles, preparando eles, e eles sem saber, pastor. A outra oferta que eu vejo aqui é a oferta de sacrifício. Jesus estava prestes. Ele disse que sabia que a hora estava chegada. E Jesus aqui vai simbolizar a oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício, um animal era levado para ser sacrificado. Mas este animal não se lavava os pés. Os pés de Jesus não foi lavado, porque ele não era oferta de holocausto, mas ele era oferta de sacrifício. Deus sacrificou o cordeiro por amor das nossas vidas. Oh, glória! Ele foi oferecido como oferta de sacrifício. Ele está lavando os pés dos discípulos. E os discípulos não entendem que eles seriam oferta de holocausto. Mas os pés de Jesus não foram lavados, porque ele era a oferta de sacrifício em prol da minha e da tua vida. Você pode celebrar a Deus por esta verdade. Fique de pé esta noite no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos aqui esta noite por causa desta oferta de sacrifício. Aleluia. Jesus se ofereceu em nosso lugar. Como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Não abriu a sua boca. Foi oferecido para que hoje eu e você reconhecesse a grandeza, a porta que ele abriu, o acesso que ele nos deu, a vida abundante que ele nos concedeu. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a esse Jesus que ama. Ele conheceu os defeitos, as falhas, as esquisitices e debilidades de cada um daqueles discípulos, mas ele decidiu amar a cada um deles.
E o nosso Deus lá do céu, até hoje olha para nós e vê as nossas esquisitices, defeitos, debilidades, pecados e diz: eu continuo te amando. Eu continuo te amando. E isso é graça. Graça de Deus. O que é a graça? É a mão estendida. É o braço que nos tira, que nos puxa do lamaçal de pecado, do charco de lodo, e mesmo assim nos abraça, nos traz para perto e diz: eu te amo. Oh glória. Alabara súbria calamantro. Zara clomontri sergia. Remite ao cominácia. Ao amor de Deus sobre as nossas vidas esta noite. Esse amor nos cerca por dentro e por fora, por cima e por baixo, pela frente e pela retaguarda. Esse amor nos constrange. Paulo diz que nós não conseguimos mensurar a sua altura, a sua profundidade, a sua largura, o seu comprimento. Oh, que amor é o amor de Deus por nós. Valorize este amor. Viva intensamente este amor. Seja grato a Deus por este amor. Você pode levantar a sua mão e louvar a Deus por este amor. Aleluia. Aleluia. Adore a Ele por este amor. É o amor de Deus. É o amor de Deus que faz a diferença na nossa vida. É o amor de Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Nós somos impactados, constrangidos pelo teu amor. Obrigado por nos amar. Tu nos conhece, Deus. Tu nos sonda. Foi tu que nos fez, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Somos barro. Mas a nossa solução é porque tu és o nosso oleiro. E mesmo sendo barro, mas nas tuas mãos, nós somos transformados em vasos de honra. E depositado dentro deste vaso de barro tesouros eternos. Aleluia. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos amar. Enviando o teu Filho em resgate das nossas vidas, se fazendo sacrifício para nos dar acesso a ti. Muito obrigado a Deus. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, celebre a Ele esta noite.